O Brasil precisa de você e já começou a batalha eleitoral. A pesquisa eleitoral não é apenas um número. É uma pegada. Um eco deixado por milhares de vozes que ainda estão decidindo para onde caminhar. Hoje, vamos cavar juntos. Não para buscar campeões ou derrotados, mas para entender o que a pesquisa oficial de abril de 2026 revela sobre o Brasil que respira, duvida e escolhe. Cada dado que você ouvirá tem nome, fonte e registro. Porque informação sem autoria é ruído. Informação com autoria é bússola. Toda escavação começa pela técnica. Sem ela, confundimos terra solta com fundamento. O Instituto Meio Ideia realizou esta pesquisa entre 13 e 7 de abril. São 1.500 entrevistas, representativas, com 95% de confiança e margem de erro de 2,5 pontos. Registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o protocolo BR 0060520026 Brasil. Nota metodológica oficial, Instituto Meio Ideia. Esses não são detalhes de rodapé. São as estacas que seguram o andaime da credibilidade. Agora, o relevo visível. Na pergunta estimulada, onde os nomes são apresentados, Lula marca 40,4%. Flávio Bolsonaro, 37%. Caiado, 6,5%. Renan Santos, 3%. Zema, 3%. Aldo Rebelo, 0,6%. Apuração da jornalista Joyce Bacelo. Atenção agora. Mais da metade dos eleitores brasileiros, exatamente 51,4%, afirma que pode mudar de ideia até outubro. Dado oficial do Instituto Meio Ideia. A dúvida não é vácuo. Ela tem direção e peso. Entre os que dizem votar em Lula, 73,4% estão decididos. Entre os de Flávio, o cenário inverte. Apenas 39,6% estão fechados. 60,4% mantém a porta aberta. Tabela 3 da pesquisa Meio Ideia. O que isso nos diz, psicologicamente? Que a base de Lula é um solo compactado. A de Flávio é um campo em aração. Fértil, mas ainda instável. E quando o jogo aperta para o segundo turno, a diferença some no horizonte estatístico. Flávio aparece com 45,8%. Lula, 45,5%. Brancos e nulos, 6,6%. Não sei, 2,1%. Mais uma vez, Joyce Bacelo, valor econômico. Escute com cuidado, 0,3 ponto de diferença, com margem de erro de 2,5, não é liderança. É empate técnico. Como o Valor observou em 8 de abril, os dois estão em empate técnico desde o levantamento anterior, divulgado em março. Desta vez, no entanto, o filho de Jair Bolsonaro aparece numericamente à frente do petista. Numericamente, sim. Estaticamente, não. É um fio de tensão, não um resultado. E quem puxa esse fio? A gente. Dividida, plural, viva. Por gênero. Lula vence entre mulheres, 47,7% a 41,5%. Flávio lidera entre homens, 50,4% a 43,1%. Por fé. Entre católicos, empatados, 45,5% a 45,1%. Entre evangélicos, Flávio salta para 57% contra 37,4% de Lula. Entre quem não tem religião, Lula dispara. 66% a 20,1%. Dados desagregados, Instituto Meio Ideia. Isso não é segmentação fria. É mapa de afetos. E todo afeto tem um limite chamado rejeição. Lula, 44,2%. Flávio, 37,5%. Caiado, 20,4%. Zema, 17,5%. Renan Santos, 16%. Aldo Rebelo, 11%. Apuração de Joyce Bacelo, valor econômico. Rejeição não é ódio. É cansaço. É a linha que o cérebro do eleitor traça quando a narrativa ultrapassa o limite do tolerável. E o que mais pesa no ombro do brasileiro hoje? O bolso. 7 em cada 10, 70,4%, dizem que o custo de vida subiu no último ano.
30% afirmam que aumentou muito. 40% estão mais endividados. Tabela 7, meio, ideia. E aqui está a chave atencional. 74,7% consideram esse tema decisivo na hora de votar. Análise temática do Instituto. Política não acontece no céu. Acontece na fila do mercado, na conta de luz, na decisão de adiar um sonho. O voto é, em grande parte, memória corporal de aperto. Quando viramos o espelho para o sistema, a escavação revela algo que a atenção rápida costuma pular. A principal ameaça à democracia, na visão dos entrevistados, não é a polarização. Não são as fake news. É a concentração de poder no judiciário. 42,5%. Tabela 8, meio, ideia. Corrupção política fica em 16,5%. Polarização, 13%. Desinformação, 9,7%. Esse número não é um grito. É um sintoma de vigília. Mostra uma sociedade que monitora o poder, qualquer que seja sua forma. E sobre 8 de janeiro, 41% são contra qualquer anistia. Mas 53% concordam com algum tipo. 32% para anistia ampla, incluindo Jair Bolsonaro e os militares acusados. 21% apenas para manifestantes de base, excluindo líderes. Tabela 9, meio, ideia. Não é consenso. É busca por um ponto de respiração. Um país que carrega feridas, mas ainda quer cicatrizar sem repetir o trauma. O pulso do presente, governo e tempo político. E o governo atual? 46,4% avaliam como ruim ou péssimo. 32,2%, ótimo ou bom. Tabela 11, meio, ideia. Pergunta direta. Lula merece continuar? 51,5% dizem não. 45% dizem sim. Tabela 14, meio, ideia. São radiografias do agora, não profecias. O tempo político é elástico. O que hoje é peso, amanhã pode ser lastro. Ou vice-versa. A indecisão de janeiro a abril não é caos. É processamento. Como bem observou Pedro Doria, diretor de jornalismo do Meio, de janeiro para cá, o brasileiro começou a ficar mais inseguro com o voto. E é na direita que os eleitores estão particularmente voláteis. Insegurança não é fraqueza cognitiva. É consciência de que a escolha importa. E atenção, amigo espectador. Atenção é o recurso mais escasso do século XXI. Não a desperdice com ruído. Invista-a em camadas. Para fechar esta escavação, um dado que ecoa soberania. 52% concordam que as eleições brasileiras devem ser decididas apenas por brasileiros, sem pressão estrangeira. Tabela 10, meio, ideia. Nossa democracia tem sotaque. Tem história. Tem direito de errar e de aprender, sem tutelas. O que fica, então, quando pincelamos a terra dos números? Que 2026 não está escrito. Está sendo escavado, dia a dia, por 1.500 vozes que representam milhões. Por eleitores que duvidam, que comparam, que hesitam. E isso é saudável. Democracia que não permite dúvida é dogma disfarçado. Democracia que acolhe a indecisão como parte do processo é viva. Os dados são do Instituto Meio Ideia. A apuração jornalística, de Joyce Bacello. A análise de cenário, de Pedro Doria. O registro oficial, do TSE. Tudo público. Tudo verificável. O resto é com você. Como você vai usar essa atenção? Para repetir slogans ou para ler o mapa? Para julgar ou para entender? A política é uma escavação contínua. E você, com seu voto, com seu olhar crítico, é o arqueólogo do amanhã. Obrigado por cavar comigo até aqui. Que sua atenção seja sempre seu bem mais precioso. Até a próxima camada. Se você chegou até aqui, é porque também acredita que informação de qualidade é um bem raro e necessário. Então, um convite. Inscreva-se no canal não é só um clique. É um pacto.